Olá, tudo bem? Meu nome é Elton e eu queria falar 5 motivos para que você não seja pai. Para aqueles que estão pensando em ser pai ou aqueles que estão pensando em não ser pai. Então alguém pode ter caído nesse vídeo pensando, eu quero saber por que esse cara está dizendo que eu não devo ser pai. Ou aquele cara que não quer ser pai e está querendo descobrir motivos para não ser pai. Se você está aqui querendo descobrir motivos para não ser pai, você chegou no lugar certo. E se você acha que você é pai, que se você acha que está preparado para ser pai, fica até o final desse vídeo que talvez você não esteja preparado ainda para ser pai. Então vamos lá, pessoal. Nesses 5 motivos, eu queria começar por um texto bíblico, que diz assim, lá em Salmos capítulo 12, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então já inicio esse texto dizendo que os filhos que você está pensando em ter, ou os filhos que você tem, infelizmente, se você já tem o filho e não está nessa condição de pai, existe uma grande possibilidade de acontecer aquilo que eu vou falar aqui no vídeo. Então, quando o texto começa dizendo que os filhos eles são herança do Senhor, eles estão deixando claros, queridos, que o filho não é seu. Você está guardando uma herança de alguém, você está guardando algo que você recebeu de alguém, que não é seu, algo que foi dado para que você possa cuidar. Você pode cuidar bem ou você pode cuidar mal. Mas lembre, essa herança ela é do Senhor. O primeiro motivo aqui do vídeo, para que você não seja pai, é esse aqui. Se você ainda não se casou ou você ainda não assumiu compromisso para o casamento, você não deve ser pai. Olha, eu acho que aqueles que não casaram, o motivo é óbvio. Se você não casou, não tem como você entrar numa paternidade de maneira estruturada. Primeiro porque você ainda nem escolheu a pessoa que vai ser a mãe do seu filho. Então não faz sentido você já estar treinando ser pai ou querer ser pai se você não tem uma esposa. Então você tem que estar preparado para ser primeiro marido e depois pensar em ser pai. Então esse é o primeiro ponto. Se você ainda não tomou nem a decisão de casar, se você ainda não tomou a decisão de escolher alguém para compartilhar a sua vida, não faz sentido você ser pai, tá? O outro que eu coloquei, que é o mesmo, é se você ainda não assumiu compromisso com o casamento. Compromisso com o casamento pode ser alguém que já esteja casado, mas que ainda não assumiu esse compromisso. Ele ainda não entendeu qual é a função do casamento. Ele ainda não entendeu o que ele precisa para ter um bom relacionamento. O que ele precisa fazer nesse casamento, ou a importância desse casamento para a vida dele, ou para a vida das pessoas que vão vir como os filhos. Então, se esse homem ele ainda é alguém que ainda não assumiu esse compromisso, ou seja, é muito comum aqueles casais que eles foram namorando e decidiram de um dia para o outro, não, vamos morar junto. E aí, nesse morar junto, eles começam a ter um relacionamento como casados, vivem na mesma casa, comungam, têm relações sexuais, eventualmente pode vir um filho dessa relação, mas eles não têm esse compromisso, eles não são casados, não decidiram casar mesmo, Olha, essa pessoa, sempre vai existir uma brecha onde eles podem decidir se afastar um do outro, porque eles ainda não entenderam que isso é um casamento, então por isso eles não se comprometeram com isso. Simplesmente estão se envolvendo por uma relação sentimental, de paixão, é o que eles chamam de amor, mas a verdade é que pessoas que se relacionam sem compromisso com o casamento, elas ainda não casaram, elas simplesmente estão vivendo seus desejos pessoais. Um outro motivo aqui muito importante, muito interessante, se você olhe para dentro de você aí, olhe isso mesmo, pense em você.
Se você se considera uma pessoa egoísta, não seja pai. Porque o casamento, o primeiro passo é o casamento. O casamento já é uma decisão de compartilhar sua vida com alguém. Quando você vai compartilhar essa vida com alguém, tudo que era só seu, agora vai ser de outra pessoa. Também. Então, a cama não vai ser mais só sua, a casa não vai ser só sua, o quarto não vai ser só seu, né? Nada que você vai ter praticamente vai ser só teu. Você vai ter poucos itens de individualidade. Significa que o homem que casou, ele já deu um passo em direção contrária ao egoísmo pessoal. Mas se você casou, ou se você ainda não casou e você identifica que você é uma pessoa egoísta, que é uma pessoa que pensa muito em si mesmo, uma pessoa onde as suas prioridades elas são mais importantes. E aqui, querida, eu não estou falando de amor próprio, eu não estou falando do amor que te impulsiona a se cuidar, a fazer bem para você mesmo, não. Egoísmo é um exagero com esse cuidado, é um exagero, você só pensa em você. Você só pensa em cuidar da sua vida, mas cuidar da sua vida de uma maneira negativa. Cuidar da sua vida pensando somente em você e não se preocupando com aqueles que você precisaria cuidar. Então, se você não é uma pessoa egoísta, até no casamento, por exemplo, quando você tiver seu filho, isso vai acabar com você, né? Porque o filho demanda uma atenção extraordinária. E eu não estou falando isso para gerar medo, mas eu estou falando isso para prevenir o motivo pelo qual você, que é egoísta, não deve ter filho, é porque provavelmente você vai machucar o seu filho não dando a atenção que ele precisa, porque você como pai só vai pensar em você e você vai se frustrar e você provavelmente vai jogar toda a sua frustração na costa dessa criança. Então, se você é egoísta, o melhor é que você não tenha filho mesmo, né? Fique sozinho até que um dia tenha filho, um dia que você começar a aprender a pensar em outras pessoas e não só em você mesmo. O outro motivo para que você não tenha filhos é se você acredita que os filhos são um peso. É muito comum nessa geração. Na geração anterior, as pessoas elas não entendiam que filho era peso, as pessoas entendiam que filho era uma consequência de uma relação natural. Antes do preservativo, por exemplo, antes do preservativo era comum as pessoas terem 10, 13, 20 filhos, né? Depois dessa geração, veja, né, uma geração que tinha 5, 3, 4 filhos. A geração atual, que é a geração que eu vivo, está tendo em média 2 filhos, né? Quando você encontra uma pessoa que tem 4 filhos, né, dentro de uma cidade, você já se assusta, você já diz, nossa, como é que você consegue? Por quê? Porque muitas pessoas consideram o filho um peso, né? Muitas pessoas consideram que o filho é problema, que é dificuldade. Justamente pelo ponto anterior, as pessoas dessa geração, elas se transformaram em pessoas egoístas, se transformaram em pessoas que pensam muito em si mesmo, nas suas coisas, na sua vida. Elas querem curtir mais a vida. Antigamente, a geração passada entendia que filhos realmente era herança do Senhor e entendiam que casamento era um propósito, diferente de casar porque eu quero me sentir feliz, eu quero simplesmente ser feliz. Não que eu esteja contra a felicidade do casamento, pelo contrário, eu acredito e quero e desejo que as pessoas sejam felizes, mas pensar somente na sua felicidade é egoísmo. E quando uma pessoa pensa assim, é natural que qualquer coisa ou pessoa que atrapalhe isso que ela considera felicidade, que é viver os seus prazeres, as suas vontades, os seus sonhos, qualquer pessoa que vá atrapalhar na cabeça dela, é claro, é um problema, é um peso. Então, uma pessoa que tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, é natural que ela pense que os filhos são um peso. Então, eles vão tratar o peso como algo ruim, como algo que está dificultando a sua vida. Ele vai se frustrar e é natural que essa frustração ela seja jogada na cara desses filhos e essas crianças, infelizmente, vão ser criadas com um sentimento de rejeição, de não amor, porque
eles foram simplesmente rejeitados por aqueles que deveriam amá-los desde o ventre. O quarto motivo, né, para você não ter filho, você está se identificando aí, segura a onda. A verdade é, não tenha filho se você está se identificando com o que eu estou falando. O quarto motivo é, você não entende que sua família é plano de Deus na Terra. Olha, se a pessoa ela não entende que a família é um plano de Deus, que é um modelo de Deus na Terra, ela vai olhar a família como qualquer coisa, mesmo menos como algo que tem um propósito, que tem um objetivo de relacionamento com Deus. Isso significa o quê? Significa que ele vai sempre olhar a família a partir das suas vontades, dos seus desejos. Ele vai sempre olhar a família com aquilo que ele entende que é bom para ele. Então, a pessoa vai casar por N motivos. Ele vai casar para ser feliz, ele vai casar para resolver problemas emocionais. Eu conheço casos de pessoas que casaram porque queriam ter sexo. Isso é muito comum com religiosos, né? Com pessoas que querem transar, mas querem estar dentro da legalidade, não querem fornicar, né? E aí, por esse motivo, eles casam. Casam porque querem ter relações sexuais, mas casam sem um propósito real, casam sem entender o motivo pelo qual Deus constitui a família. A família, é importante entender, vou fazer um preâmbulo relacionado a isso. A família, a função dela dentro da humanidade é mostrar a estrutura de Deus para a gente. Então, por exemplo, na família tem o pai, a mãe e os filhos. O pai é a figura de Deus, é a figura de quem cuida, quem segura, quem traz segurança, quem traz identidade. E a mãe é a figura de gestão e de relacionamento, de intimidade. Por isso que o pai ele normalmente é mais objetivo, focado e traz mais segurança, até postura física. Normalmente o homem é mais forte que a mulher. Normalmente o homem é a figura que protege a mulher, né, do ponto de vista físico mesmo. O segundo é a mulher, ela já tem uma figura de intimidade, a mulher é mais sensível, ela consegue identificar estruturas emocionais dos seus filhos com mais naturalidade do que os homens. E então a mulher ela é uma figura do Espírito Santo de Deus. Ela é uma figura de intimidade, aquela essência que tem dentro de você, aquela essência que não está no natural. E, naturalmente, essa família gera filhos. E esses filhos são o fruto dessa relação, né? Então, se a gente fosse pegar aqui numa relação, né, nessa metáfora que eu estou colocando, relacionando o pai como Deus, a mãe como o Espírito Santo, os filhos seriam como Jesus, né? Os filhos seriam como o resultado de uma relação perfeita entre Deus e o Espírito Santo. Isso gera só o homem mais top da Terra, né? Só o cara que foi a melhor pessoa do mundo. Então, assim, o casamento, ele gera essa estrutura para o mundo. Então, uma pessoa que ainda não entendeu o casamento dessa maneira, ela entende o casamento somente do ponto de vista emocional, né, dos pontos de vista delas, que também não é inválido, tudo isso é válido. Você pode querer casar para ser feliz, você pode também casar para querer sexo, tudo isso está lá e você vai desfrutar disso, glória a Deus por isso. Mas se você só casa por um desses motivos, que não seja a estrutura de entender o que esse casamento é para Deus, você está casando errado. E existe uma grande possibilidade de você não entender isso, e quando seus filhos vierem, você vai entender que o casamento, que a sua família é um peso para você, né? Porque as responsabilidades vêm, você vai ter que pagar o almoço, o jantar, a luz, tudo isso vai ter que acontecer. E se você olha para isso, se você não entende a sua família como um propósito, como um fim, você não vai pagar o preço, você não vai conseguir entender que todo o esforço que você está fazendo vale a pena para manter aquela família. Principalmente se você, lá no tópico 2, né, se você for egoísta, você vai sempre ficar reclamando o tempo todo daquela vida, né? Então existem
pessoas que eles não conseguem ver a família dessa maneira e, consequentemente, eles não conseguem atuar nessa direção com esse propósito. E o último ponto, eu acho que o mais importante, eu coloquei por último porque ele é o mais importante, se você ainda não descobriu a sua identidade e propósito. O que eu estou querendo dizer com identidade e propósito? Eu estou querendo dizer, se você ainda não sabe quem você é em Deus, você não sabe para que você foi criado, você não sabe o motivo pelo qual você foi criado, você não sabe quem você realmente é. E olha, pessoal, isso você já pode ser vítima de um casamento infeliz, você já pode ser vítima de uma paternidade corrompida. Significa o quê? Deus fez você e quando Deus fez você, Ele definiu uma série de características dele, porque Ele fez a gente à semelhança dele. E isso é o que a gente é, né? São estruturas emocionais que nós temos que herdamos de Deus. Agora, se você não relaciona com Deus e você não tem essa identidade ativada ou restaurada, você não vai conseguir transmitir isso para os seus filhos. É natural que se você não tem, você não consegue dar. E o propósito? O propósito quem tem identidade sabe o que deve fazer. A própria família é um propósito de Deus. Então o homem que casa ali se o cara conseguiu atender o tópico 4, que era saber qual era o plano de Deus para a família, e esse cara já entendeu isso, é bem possível que ele tenha identidade. E é bem possível que esse cara tenha propósito, ele saiba o que fazer com a sua família, com a sua própria vida e com a sua família também. A família é a extensão já do propósito desse cara, ele já identificou quem ele é, e porque ele identificou quem ele é, agora ele está pronto para casar e para ter filhos. Então, pessoal, esses são os 5 motivos pelos quais você não deve ter filhos. Porque se você tiver filhos em qualquer uma dessas condições, é muito provável que aconteça o que eu vou comentar aqui adiante. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo, mas fica até o final que você vai ver que vai ser bem legal.